Olá, queridas amigas e queridos amigos, sejam todos bem-vindos a este vídeo, que é a segunda parte dos expurgos divinos na história da humanidade. Vimos na primeira parte a teoria dos astronautas antigos e as bases em que se apoia essa teoria. Iniciamos a descrição do livro Os Exilados de Capella, outra teoria que se apoia em bases espirituais, considerando sempre a evolução intelectual e espiritual da humanidade terrestre. Então são duas teorias diferentes. Uma é dos extraterrestres e outra é relativo à encarnação de espíritos em corpos físicos nesta morada de Deus. Apresentamos também um quadro esquemático que mostrou os ciclos da história da humanidade. Vimos os diversos tipos de seres, desde os primatas, e passando pelos hominídeos, até o Homo sapiens sapiens. Bem como também descrevemos as 5 raças-mães que surgiram gradativamente no orbe terrestre, inerentes aos tipos de seres humanos. Citamos também alguns expurgos divinos, que é o nosso objetivo nesses diversos vídeos, como os da Lemúria, da Atlântida e do dilúvio universal. Destacamos ainda que uma parte da população da constelação do Cocheiro, os denominados capelinos, que tem esse nome em função da estrela de Capella, que apresentava uma conduta corrupta, imoral e mesmo sanguinária, portanto, em desacordo com a evolução espiritual daquela humanidade, que era a maioria, e eles foram expurgados e obrigados a uma migração para o orbe terrestre, uma morada ainda muito primitiva naqueles tempos, a fim de vivenciarem uma nova oportunidade na evolução intelectual e espiritual, segundo a misericórdia divina. Na verdade, os espíritos dos capelinos tiveram que encarnar em corpos físicos terrestres e, assim, com a inteligência bem mais desenvolvida, contribuir ao desenvolvimento da humanidade terrestre, que se encontrava na pré-história ainda muito primitiva ou primária. Então, nós vamos continuar a análise do livro Os Exilados de Capella, de autoria de Edgar Armond, e antes nós vamos agora relembrar as características das raças-mães, que já descrevemos um pouco lá no outro vídeo, em relação às encarnações dos espíritos, nos diversos tipos de corpos físicos no planeta. Então, amigos, vamos fazer um resumo das 5 raças que viveram no mundo antes e depois da chegada desses espíritos vindos de Capella. Primeiro, a primeira raça é a raça formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e por isso não encarnaram na Terra. A característica fundamental é que estavam encarnados, vamos dizer assim, em corpos astrais, não densos como o nosso. Estavam numa dimensão próxima da terceira dimensão. A segunda raça é formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma e corpo e vida própria, conquanto um pouco não tão consistentes. A característica principal era da semi-astralidade. A terceira raça-mãe é chamada de raça lemuriana. Já tem uma estabilização de corpo, forma e vida e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça, começaram a descer os capelinos agora, olha lá. Não se conhece as sub-raças. Então, na terceira raça, na Lemúria, que nós vamos descrever mais à frente, foram onde os capelinos encarnaram em corpos daqueles tempos. Temos a quarta raça, que é denominada de raça Atlante, e é o predomínio da materialidade inferior, um poderio material significativo. E tem vários grupos étnicos, como os traviates, os semitas, os acádios, os mongóis, os turonianos, os toltecas.
Depois nós vamos descrever melhor isso. E a quinta raça, que é a raça ariana. Lembra dos arianos, dos árias, que eu já descrevi nos outros vídeos de religião? Então aí temos o predomínio intelectual, evoluiu até o quinto grupo étnico, na seguinte ordem: a indo-ariana, a acadiânia, a caldaica, a egípcia e a europeia. Vocês estão vendo como os arianos, essa raça ariana, deu origem a uma série de grupos étnicos diferentes. Bom, então como é que era o mundo naquele tempo? O panorama geográfico da Terra, geologicamente falando, era o seguinte: no Oriente, nós tínhamos o grande continente da Lemúria, que se estendia desde as alturas da ilha de Madagascar para o leste e para o sul, cobrindo toda a região ocupada hoje pelo Oceano Índico. Não existe mais a Lemúria. E descia até a Austrália, e incluindo a Polinésia. Era um continente. Segundo, ainda no Oriente, a região central da Ásia, limitada ao sul pelo Himalaia e que se estendia para leste, o Pacífico adentro. Para o oeste, terminava num grande mar que subia de sul para norte, passando pelas regiões hoje ocupadas pelo Indostão, Beluquistão, Pérsia e Tartária, e terminando na região subártica. Esse foi o habitat central da terceira raça-mãe. Então, no Ocidente, nós temos o continente formado pela Grande Atlântida, que é um continente também destruído, que se desenvolvia de sul a norte sobre a região hoje ocupada pelo Oceano Atlântico. A parte superior da América do Norte, que formava então dois braços dirigidos, um para o Oriente, na direção do atual Groenlândia, e outro para o Ocidente, prolongando-se pelo Oceano Pacífico na direção da Ásia. Nestas duas regiões se estabeleceram mais tarde os povos da quarta raça. E ao norte, no Ocidente, ao norte, um continente ártico denominado Hiperbóreo, que cobria toda a região do Polo Norte, mais ou menos até a altura do paralelo 80, sobre todo o território europeu. Esta foi a região habitada mais tarde pelos formadores da quinta raça, os árias ou arianos. Vocês estão vendo aí a imagem dos continentes daquela época. Nós vamos descrever agora os continentes habitados pelos homens da terceira raça, que se distribuem da seguinte forma. Na Lemúria, nós tínhamos os Hutas, homens de pele escura. Na Ásia, os mongóis, de pele amarelada. Na Atlântida, os atlantes, de pele avermelhada, os primitivos, que serviram de semente à quarta raça. Além das diferenças dessas cores, as demais características biológicas prevaleciam, mais ou menos uniformemente, para todos os indivíduos dessa terceira raça em todos os lugares. Bem, amigas e amigos, o autor deste livro, então, até aqui ele apresentou o quê? Uma divisão da história da humanidade em ciclos evolutivos. Descreveu um quadro de evolução biológica dos seres vivos, que já descrevi, em especial dos seres humanos, naturalmente, e dos tipos e das raças mães e locais de habitação desses humanos. Considerou o mapa mundi da época e citou alguns continentes que desapareceram e que foram habitados pelos povos antigos e da pré-história. Agora nós vamos passar a descrever alguns fatos relativos aos expurgos divinos que acontecem no campo da criação universal, não só aqui no planeta, mas em toda a criação, em todo o universo, com certeza. Pois o objetivo divino qual é? É a evolução de tudo o que existe. Então, como Jesus falava das diversas moradas do universo de Deus,
É assim que funciona. Nós temos diversos estágios evolutivos da inteligência e da moral em diversas moradas. Nós estamos morando, por exemplo, num planeta de provas e expiações, onde há muito sofrimento e dor. Vocês já sabem disso. É mais dor, mais sofrimento, mais corrupção, mais negatividade. O poder oculto está aí. Estamos vivendo sempre numa situação de grande sofrimento. A evolução espiritual e a intelectual é o sinônimo de caminhada rumo a uma morada de Deus mais equilibrada, mais amorosa, mais fraternal, mais na prática da fraternidade universal, menos doença, menos sofrimentos, mais saúde, mais felicidade. E Deus nos dá o livre-arbítrio para trabalhar a nossa evolução. Para nós sermos aprovados nessa escola de Deus, temos que trabalhar todas essas características espirituais da moral e da inteligência para que façamos jus à confiança que Ele nos dá com liberdade. E pagamos a conta com certeza, conforme nós vamos andando na evolução. Se não trabalharmos as nossas imperfeições, nós pagamos a conta com os sofrimentos. E às vezes somos expurgados de um planeta como este, por exemplo, e iremos para um planeta de mais sofrimento ainda, mais primitivo ainda, para trabalhar a nosso aperfeiçoamento espiritual. É com certeza isso aí. Eu acredito nisso. Muito bem. Então, e em meio ao ciclo evolutivo da terceira raça, cujo núcleo mais importante e numeroso se situava na Lemúria, quando nas esferas espirituais foi considerada a situação da Terra, isto por plano divino, e resolvida a imigração para ela de populações de outros orbes, de outros planetas mais adiantados agora, para que o homem planetário pudesse receber um poderoso estímulo e uma ajuda direta na sua árdua luta pela conquista da própria espiritualidade. E a escolha recaiu nos habitantes de Capela. Olha que interessante a providência divina. Pessoas bem mais desenvolvidas, seres mais desenvolvidos intelectualmente e na moral também do que nós, estavam lá num outro planeta. E, naturalmente, entrando por um caminho de corrupção intensa. E aí o plano divino resolveu pegar essa turminha da corrupção, mas bem inteligentes, vamos para um planeta mais inferiorizado, mais primitivo como a Terra. Vocês vão todos encarnar em corpos físicos daquele orbe terrestre e vão curtir a lição da vida. Isto é, trabalhar a evolução espiritual a cada momento, com certeza. Se não fizerem isto lá, também acontecerão expurgos divinos, como, por exemplo, o dilúvio universal. Vocês vejam como funciona o mecanismo administrativo do plano espiritual superior. É assim. Nós estamos agora num isolamento em função do coronavírus e nós estamos pensando aí na parte espiritual, o que estamos fazendo neste planeta de sofrimento. Nós estamos vivenciando agora uma união familiar. Vocês vejam como funciona a coisa. É assim. Muita gente pode não acreditar, né? Mas é assim. Muito bem. Os astrônomos da ciência já verificaram uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu o nome de Capela. Vocês podem ver lá, nesses estudos astronômicos, entra lá na internet e vejam lá a constelação de Cocheiro. Vocês vão ver uma estrela lá de primeira grandeza chamada Capela. Então essa constelação ela é formada por um grupo de estrelas, de várias grandezas naturalmente, entre as quais temos lá Capela, que é de primeira grandeza. E em torno dessa estrela orbitam planetas, com vida ou sem vida corpórea. Por ser uma estrela de primeira grandeza, ela é considerada a alfa da constelação. Capela é uma estrela inúmeras vezes maior do que o nosso Sol, muito mais. E ela dista da Terra cerca de 45 anos-luz. Muito bem, então, lá havia um planeta
que orbitavam em torno dessa estrela, Capella, e que era constituída na vida orgânica por seres encarnados em corpos físicos, provavelmente diferentes dos nossos, naturalmente, mas isso não tem importância. Eram seres espirituais, espíritos imortais no trabalho evolutivo. Muito bem. Então vocês estão vendo aí algumas imagens dessa constelação. Na abóbada celeste, Capella está situada no hemisfério boreal, situada pelas constelações da Girafa, Perseu e Lince. E quanto ao zodíaco, sua posição é entre Gêmeos e Tauro. A sua cor é amarela, o que demonstra ser um Sol em plena juventude. Então, nós sabemos que a humanidade atual, nossa aqui, é constituída em seus primórdios lá atrás, na pré-história, por duas categorias de homens. Uma muito rudimentar, que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena. Vocês lembram lá dos primatas e depois dos hominídeos, etc. Pela seleção natural das espécies, ascendendo da inconsciência intelectual para o instinto e deste para a razão. Vocês já viram nessas descrições que fizemos. Agora, uma outra foi composta por seres mais evoluídos e dominantes, seres espirituais, que constituíram as levas exiladas de Capella da constelação de Cocheiro, além dos inumeráveis sistemas planetários que formam a portentosa e inconcebível e infinita criação universal. Então, olha lá, os seres extraterrestres que a teoria dos antigos astronautas citam seriam, para nós, os exilados de Capella. Seres disso. A nossa inteligência está alocada no espírito. Quem é inteligente é o espírito. O nosso corpo físico tem aqui um computador biológico, que é o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, que gerencia o nosso corpo físico. E nessa ligação corpo físico e espírito é que há a possibilidade da evolução espiritual, da inteligência e da moral do espírito. Esses milhões de seres que para aqui foram transferidos eram detentores de conhecimentos muito mais amplos e de entendimentos mais dilatados em relação aos habitantes da Terra. E foi o elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva, para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade e do conhecimento de uma divindade criadora. Vocês estão vendo a diferença entre as duas teorias. Agora nós temos aí uma ação divina, onde espíritos como nós, que somos espíritos, encarnamos em corpos físicos, conforme uma inteligência mais apurada, com um corpo físico mais rudimentar, e aí esse binômio promove a evolução de todas as espécies, inclusive num trabalho do Gênesis, do nosso DNA. É uma teoria totalmente diferente e, para mim, é bastante interessante. Mas vale a pena essas reflexões todas, com certeza. Então, esses indivíduos mais evoluídos eram mestres, eram condutores, líderes, que então se tornaram das tribos humanas primitivas. Foram eles os exilados de Capella que definiram os novos rumos que a civilização tomou, muito embora sem um completo êxito. Vocês vejam que nós somos descendentes deles e ainda nós estamos na imoralidade, graçando por toda essa humanidade, e que é necessário ter polícia, ter justiça, ter tantas coisas para conter a predação inerente em todos os seres humanos. Estamos muito atrasados. Depois de 2020 anos de Jesus, ainda não compreendemos a prática da fraternidade universal. É uma loucura. Estamos pagando a conta o tempo todo. Então tem um espírito, é muito famoso na doutrina espírita, que é Emmanuel.
E num livro escrito por Chico Xavier, ele descreve esse acontecimento. Olha que interessante, eu vou ler. Há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes que lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtudes. Olha só, hein? E após outras considerações, esse autor acrescenta: as grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos, dirigentes, deliberaram então localizar aquelas entidades rebeldes, pertinazes no crime, aqui na Terra, longínqua, para um expurgo e para uma nova experiência de sofrimento, para ver se eles melhorassem na evolução espiritual. Nós estamos sujeitos ainda a isto, com todos esses políticos corruptos, com toda essa bandidagem. Essa turma vai se encrencar com certeza. Essa permuta de populações entre orbes ou planetas afins de um mesmo sistema sideral, e mesmo de sistemas diferentes, ocorre periodicamente, sucedendo sempre a expurgos de caráter seletivo, como também é fenômeno que se enquadra nas leis gerais da justiça e da sabedoria divinas, porque vem permitir reajustamentos oportunos, retomadas de equilíbrio, harmonia e continuidade de avanços evolutivos para as comunidades de espíritos habitantes dos diferentes mundos. É assim que funciona o trabalho divino, no trabalho evolutivo, na escola de Deus, que é a encarnação dos espíritos nos diversos planetas. Por outro lado, é a misericórdia divina que se manifesta, possibilitando a reciprocidade do auxílio, a permuta de ajuda e de conforto, do exercício, enfim, da fraternidade para todos os seres da criação. Se não houvesse essa misericórdia, sabe o que haveria? O céu e o inferno. E não teríamos chance de outra vida. Não é por esse caminho, com certeza. O Deus infinito na sua misericórdia não levaria de forma sem chance ao inferno os seus filhos criados por ele, com certeza. Agora, os escolhidos, neste caso, foram os habitantes de Capela, que deveriam ali ser expurgados por terem tomado caminhos incompatíveis com os poderes ou os altos padrões da vida moral, já atingidos pela evoluída humanidade daquele orbe. Então, uma parte daquela humanidade, por estarem correlacionados à corrupção, à imoralidade, às coisas incompatíveis com aquilo que Deus gostaria, eles foram trazidos para cá, para uma mudança de posição, para a escola, no seu aperfeiçoamento espiritual e intelectual. E aí, como eles eram mais evoluídos, vieram ajudar a nossa humanidade muito rudimentar em inteligência, em tudo. Agradecemos a essa oportunidade. Resolvida, pois, a transferência, os milhares de espíritos atingidos pela irrecorrível decisão divina foram notificados do seu povo, do seu novo destino e da necessidade de sua reencarnação em planeta inferior. Eles foram reunidos, os espíritos, no plano etéreo daquele planeta, foram postos na presença dos dirigentes espirituais da fonte criadora, para receberem o estímulo da esperança e a palavra da promessa que eles iriam sofrer uma melhora numa nova escola, num novo local. Eles serviriam de consolação e de amparo nas trevas dos sofrimentos físicos e morais que lhes estavam reservados por séculos neste orbe. Foi comovedor tudo isto. O espetáculo daquelas turbas de condenados que colhiam os frutos dolorosos de seus desvarios, segundo a lei imutável da eterna justiça. E assim a decisão irrevogável se cumpriu.
E os exilados, fechados os seus olhos para os esplendores da vida feliz, lá naquele seu mundo, foram arrojados na queda tormentosa para uma nova vida. Somente abriram-se as sombras escuras de sofrimento, de morte e do novo habitat planetário inferior de provas e expiações, que é esse nosso mundo aqui. Nós somos descendentes deles com certeza. E ainda não aprendemos. E após a queda é exatamente a encarnação desses espíritos nos corpos físicos. Quando nós nos reproduzimos, quando forma o embrião no útero materno, o espírito é nesse momento que ele é encarnado nesse corpo físico. Funciona assim. Quando nós estudarmos a doutrina espírita, nós vamos aprender toda essa conversa. Então, após a queda, foram os degredados de Capela reunidos no etéreo terrestre e agasalhados em uma colônia espiritual aqui próxima, acima da crosta, onde durante algum tempo permaneceram em trabalhos de preparação e de adaptação para a futura vida iniciar-se no novo ambiente planetário. Bem, amigos e amigas, falei bastante hoje. Descrevemos até aqui a teoria espiritual da evolução da humanidade nos tempos da pré-história e do início da história antiga, e que se estende até aos dias de hoje. Quando nós descrevemos aqueles outros vídeos das religiões, serve agora para nós termos, estudando todos esses vídeos, termos uma visão completa daquilo que eu estou descrevendo neste vídeo. Citamos também os expurgos divinos correspondentes à destruição da Lemúria, da Atlântida, do dilúvio universal e do exílio dos capelinos vindos da constelação do Cocheiro. Nós vamos, no próximo vídeo, porque nós vamos apresentar em continuação vários vídeos, iremos analisar mais profundamente esse tema dos expurgos divinos, que é o nosso objetivo principal. Então, meus amigos, até lá. Compartilhem, deem o seu like ou dislike, inscrevam-se no canal se quiserem, é importante. E vamos que vamos, juntos, praticando a fraternidade universal, nos unindo ao Deus de todos nós e seguindo em nossa evolução espiritual, intelectual, a cada momento. É um trabalho persistente. Quando nós trabalhamos essa evolução da inteligência e da moral, a gente ganha saúde física por tabela, porque toda a nossa energia dos nossos corpos bioenergéticos ficam livres de bloqueios e de problemas que possam promover doenças no corpo físico. É lógico que nós temos um tempo de validade física, mas nós podemos ter uma vida com qualidade, com saúde e com uma relativa felicidade neste orbe de sofrimento e dor. Prestem atenção nesse final dessa minha conversa. Meus queridos, o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.